O Smart Energy é um programa que foi desenvolvido numa estratégia de incluir um conjunto de empresas também para um conjunto de projetos. A ideia foi juntar empresas privadas que atuam na área da energia, empresas que estão na área dos serviços de energia, universidades e institutos politécnicos da região centro e ainda as instituições financeiras. As questões que cada vez mais se colocam na área da energia têm a ver com a política energética definida no pacote de clima pela União Europeia e tem três grandes linhas de atuação. Uma primeira que tem a ver com o programa da eficiência energética, um outro com o das energias renováveis e, finalmente, com a questão da redução do CO2, que tem muito a ver com a questão da mobilidade. E, portanto, o que se procurou com o Smart Energy é definir um conjunto de parceiros, no fundo uma rede de parcerias com empresas que pudessem atuar em projetos que permitissem responder a estas questões da política energética. Portanto, programas na área da eficiência, projetos na área da eficiência energética, das energias renováveis e da mobilidade. Este projeto faz sentido no âmbito da resposta que é preciso dar na região centro perante a necessidade de desenvolvermos tecnologicamente as empresas para incrementarmos a atividade económica na região. E a questão da sustentabilidade e da intensidade tecnológica é para nós um ponto fundamental que determinará o crescimento da produtividade, bem como a diminuição dos impactos ambientais. E, no fundo, este projeto também se propõe como uma transferência de tecnologias, de saberes, dos centros de saber, das universidades, dos politécnicos, para as empresas, para o meio empresarial. O projeto READI veio um pouco, veio encaixar-se naquilo que o SEC considera fundamental na sua ação, que é promover redes, facilitar o encontro entre várias instituições, vários atores que contribuem para a produção de riqueza nacional. E neste contexto, a ação do READI é bastante positiva, até porque pôs a falar o norte e o centro do país acerca da questão energética e da forma como encaramos o futuro das empresas, da energia nas empresas e da sua utilização. E neste contexto, consideramos desde já este projeto bastante positivo e capaz de consolidar novas atitudes nas empresas e em toda a sociedade. O meu nome é Maria Inês Ferrão, eu sou colaboradora da Unidade de Medição e Racionalização de Energia na Indústria, do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. A nossa participação no projeto READI consistiu principalmente em fazer visitas a um certo número de empresas envolvidas no projeto. Dessas visitas resultou uma recolha de dados que foram posteriormente tratados e analisados. A recolha de dados foi um processo extremamente facilitado, principalmente pela sensibilização das empresas à temática da eficiência energética, da poupança de energia e a racionalização de energia. Portanto, o processo foi bastante facilitado e foi bastante acessível. Dessa análise de dados que foi posteriormente feita, resultaram diagnósticos energéticos, no qual a nossa equipa fez todos os esforços para propor medidas de eficiência energética que iriam ajudar as empresas a melhorar o seu desempenho energético acima de tudo, baixar os seus consumos e tornarem-se mais competitivas, principalmente face à conjuntura económica atual, que é bastante desfavorável para as empresas hoje em dia. Este projeto considerou a elaboração de uma plataforma online que está disponível na internet e é grátis, onde toda a gente tem acesso e não precisa de ser especialista neste tema da energia, onde pode aí retratar a sua empresa e obter desde logo informação sobre melhorias que possa eventualmente fazer na sua empresa e também o enquadramento legal perante a legislação atual do nosso país. Paralelamente, fez-se uma série de diagnósticos, elaboraram-se uma série de diagnósticos energéticos para cruzar a informação com o portal e validar as informações que são dadas pelo portal. Este projeto é um projeto que nós consideramos de interesse nacional, com uma grande propensão para sensibilizar toda a gente que está ligada ao nosso tecido industrial e empresarial
no sentido de melhorar a sua competitividade e modernizar as suas empresas. Também uma outra atividade que foi colocar a eficiência energética na área dos serviços, e para isso escolheu-se uma rua comercial com um conjunto de casas comerciais do comércio tradicional, onde se fez uma aplicação das melhores práticas de eficiência energética na área dos serviços e na área dos edifícios de serviço público. Essa intervenção é numa rua de Viseu, penso eu numa das ruas centrais de comércio de Viseu, e estamos praticamente na fase final da sua realização, quer num caso, quer no outro. Os resultados obtidos são muito encorajadores e pensamos que ficará como dois pontos, quer do ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista do setor comercial, como dois exemplos de boas práticas que podem depois vir a ser disseminadas na região centro, noutras localidades e noutras áreas empresariais. Dos diagnósticos realizados às empresas, constatou-se que a forma de energia mais consumida nas indústrias foi o gás natural e nos edifícios foi a energia elétrica. Para além disso, constatou-se também que onde há maior impacto de poupança de energia foi nos edifícios, cerca de 11%, enquanto que na indústria foi de apenas 2%. Isto deveu-se principalmente à indústria estar mais sensibilizada às questões de eficiência energética, dado que tem grandes consumos de energia. A questão da iluminação, nós até ao projeto REDI ou até a estes meados, o que nós fazíamos sempre era procurar uma iluminária que fosse eficiente em questões práticas, mas que também fosse sustentável a sua utilização. Ou seja, existiam algumas que o número de horas era muito limitado. Com esta introdução e com a sugestão do próprio auditor, nós começamos a encarar a tecnologia LED. Dou-lhe o exemplo, nós tínhamos lâmpadas de descarga na ordem dos 250 watts a 400 watts, que substituímos por lâmpadas LED de 50 a 80 watts. Ou seja, a poupança fala por si, não é necessário estar a traduzir. O investimento é inicial, mas dado o número de horas longo que este tipo de luminário tem, justifica-se largamente. Estamos numa terceira fase, onde estamos mesmo a equacionar lâmpadas solares, ou seja, são tubos que captam a luz solar e que para ambientes que não sejam diretamente de trabalho, zonas de passagem, armazéns, justifica-se e está-se a traduzir numa das boas soluções utilizadas. A situação da força motriz é uma das situações que nos preocupa, porque assim, no ambiente industrial, obviamente os motores têm uma componente muito grande, a percentagem de utilização é enorme. Nós aqui, através da auditoria, conseguimos segregar as maiores cargas e centrar-nos nelas. Nós aqui, em termos de desfibragem, temos um dos maiores consumos, que é um motor, que está associado a um pulper. Verificamos que ele só tinha, digamos, um arranque e não tinha a preocupação de controle. Através também dessas auditorias, através da quantificação, digamos, dos consumos do motor, investimos, e isso já está implementado, num controlador de torque. Basicamente é um controlador que não só controla o arranque da máquina, como controla a potência debitada para a mesma. E se a máquina estiver em vazio, não está a consumir o mesmo que deveria consumir que estivesse, digamos, em plena carga, e esse controlador de torque faz um estrangulamento na corrente e tem poupanças significativas. Neste momento estamos à fase final de análise, tudo indica que tenhamos poupanças na ordem dos 20-25%. De acordo com o relatório da READI, foi-nos aconselhado a trocar as nossas lâmpadas incandescentes por lâmpadas de baixo consumo energético. Esta medida tornou-se vantajosa, uma vez que no final do mês a fatura vem com custos menos elevados. Em termos da iluminação, o que é que a gente fez em termos de iluminação? Olha, tão simples quanto isto, trocamos algumas lâmpadas por lâmpadas mais económicas, limpamos os espelhos das lâmpadas, que também nos traz uma significativa economia. Em termos de lâmpadas foi isto que a gente adotou. Também adotamos, em termos, também tínhamos algum consumo, porque as nossas máquinas trabalham com ar, em termos do compressor. Adotamos, não precisávamos de tanta potência em termos de bares
no ar que o compressor nos expedia. Pronto, também aí adotamos, só gastamos o que é realmente necessário para que não haja desperdícios. Também, em termos dos equipamentos, só os utilizamos, só estão ligados enquanto realmente estamos a necessitar deles. Quando não estamos em produção, desligamos. Também desligamos em termos de não ficam os aparelhos em stand-by, como não só as máquinas que trabalham, como o material de escritório, como impressoras, computadores e outras máquinas que temos no escritório, não ficam, nenhuma delas fica em stand-by. Cortou, não estão a ser necessárias, cortou e não há desperdício nenhum. Também aí foi uma poupança significativa. Nos nossos escritórios também adotamos que as portas, metemos nas portas molas para evitar a fuga de energia, quer em termos de arrefecimento, quer em termos de aquecimento. Também substituímos os vidros, que tínhamos vidro simples, substituímos por vidro duplo. Também aí tenho a certeza que há melhorias significativas e poupanças muito significativas. É uma iniciativa que contempla minimizar um pouco os custos da eletricidade, de luz. Dessa forma, como realmente nós já temos as faturas bastante elevadas, tentamos, de facto, com a ajuda deles, ir ao encontro de melhorar e minimizar algumas situações. Uma delas foi a compra de um forno, que nós contemplamos o gás natural para esta casa, que não tínhamos, e então adquirimos um forno que é ligado diretamente ao gás natural e não necessitamos realmente de utilizar o outro forno antigo. Apesar desta casa ter apenas 1 ano de existência, já fizemos essa alteração. Paralelamente a isso, temos uma fachada que de facto tem bastante vidro, e dá entrada dessa luz natural que é tão preciosa e minimiza os custos a nível de luz diários. Portanto, aderimos ao projeto RIAD para vermos as falhas que tínhamos e para termos mais algumas sugestões de estarmos corretamente no mercado. Começamos pela iluminação. Temos uma iluminação praticamente normal, não foi preciso mexer muito. E apesar de termos, portanto, também muita iluminação natural, que nos facilita bastante o trabalho. A única coisa que teremos que alterar, para o qual já pedi orçamentos e contactos, foi a cabine de pintura, que temos que alterar para gás, que será mais económico para a nossa atividade.